Olá, olá, dia 1º de março de 2022. Eu vou falar hoje sobre essa guerra, essa confusão entre Rússia e Ucrânia. Toda essa confusão sendo gerada aí por pessoas extremamente orgulhosas, pessoas que já têm muito poder e dinheiro, se curvando a mais poder e dinheiro, querendo mais e mais e mais e mais e mais. Nunca tem fim, não tem limite, querem mais e gera essa confusão toda, onde um governo totalmente ditador, comunista, poucos se beneficiam, dá para contar numa mão aí quem são os beneficiados dessa história toda, e uma nação sofre. Então a gente vê um impacto gigantesco. Eu costumo fazer uma analogia que todos os países eles estão interligados, um precisa do outro, como uma grande engrenagem, um grande motor. As economias, todas elas, na minha percepção, faço essa analogia, todas são como se fosse uma grande engrenagem. Existe uma grande engrenagem, várias engrenagens, cada país representa uma engrenagem, tem aquelas que tem uma representatividade maior, talvez uma força maior, como os Estados Unidos, por exemplo, que nessa engrenagem seria talvez a principal engrenagem seria os Estados Unidos, depois China e assim vai, mas todos estão interligados. Então uma confusão dessa, uma guerra dessa agora, em pleno século XXI, a gente caminhando para metade do século XXI, tem um impacto gigantesco no mundo. A gente está saindo agora de uma crise, que foi a crise do Covid, tem uma consequência que está sendo gerado, que já tem aí, que já está, eu falei há 2 anos atrás sobre essa consequência que é a inflação, é um grande inimigo de todas as economias. Nós temos esse impacto gigantesco, ainda o que estava ruim para a inflação, ele fica pior, nesse cenário. Por quê? Porque a Rússia é um dos grandes produtores também, por exemplo, de petróleo, de milho, de soja, de girassol e uma série de coisas, então, de commodities, Então as commodities elas ficam mais caras, então o preço do combustível aqui na bomba fica mais alto, entendeu? Então o preço da gasolina, o galão da gasolina aqui subiu 30 centavos, 30 centos de dólar. Então é uma confusão que gera, Isso é um impacto diretamente na inflação, uma inflação que já vinha muito alta. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, é a maior inflação desde 1982, que foi o ano que eu nasci, que eu já falei sobre isso. Então, que já estava alta, vai subir mais, não tem como, Então isso é muito ruim para a economia. Isso tem um impacto diretamente, porque vai subir os juros, Subindo os juros tem um impacto no câmbio, e assim vai, Então, é que eu não tenho tanto tempo mais para fazer esse tipo de análise, eu gostava muito de fazer, mas eu acho que um belo caminho para a gente fazer uma análise aí seria olhar os contratos futuros, quem que está posicionado como, quem são os maiores detentores de contrato futuro de petróleo, vencendo agora em 2022, agora nesses próximos meses, talvez nesse, realmente eu gostaria de saber que em 2008 nós tínhamos aí um preço de petróleo a $140 o barril, e agora, há 2 anos atrás, em 2020, 2019 e 2020, em março, abril, maio de 2020, quando entrou o Covid, nós tínhamos ali um petróleo negativo, Então o que significava aquilo ali? Quem tinha um contrato futuro de petróleo estava pagando naquele vencimento $37 por barril. Para quê? Para comprar o contrato. Então quem tinha um contrato vendia, mas tinha que pagar para alguém comprar. $37 por barril. Então grandes fundos tiveram prejuízos, fundos quebraram e muita coisa aconteceu naquela situação, Mas, o que eu quero dizer? Que há 2 anos atrás nós tínhamos um petróleo negativo e agora um petróleo a $110 o barril, Então é uma grande mudança, é uma grande, assim, não faz sentido um negócio desse, Então é muito perigoso isso, tá certo? Então são coisas que a gente precisa analisar, que o impacto disso é gigantesco nas economias, tá certo? Olhando um lado positivo para o Brasil, eu sou muito otimista com o Brasil, eu gosto muito, é o meu país do coração. Então se a gente fizer uma análise do Brasil, o Brasil ele é um país exportador, é o maior produtor de alimento do mundo. Então ele é um dos maiores exportadores de commodities do mundo. Então quando a gente tem uma inflação alta e commodities subindo do jeito que está subindo, quem se beneficia? Quem é produtor, Então o Brasil sendo um produtor, vai entrar muito fluxo para o Brasil e tem um impacto diretamente no câmbio, no real. Então se está indo muito dinheiro para o Brasil, o real tende a se valorizar, Todo mundo quer, aquilo que todo mundo quer se valoriza, Então eu vejo isso. É claro que eu já venho falando sobre isso, o dólar perante ao real ele está se desvalorizando, o real ele está se valorizando. Mas quando a gente olha num cenário de tendências,
Aí tem uma série de situações, o motivo e tudo mais. O Brasil tem uma taxa de juros alta, então tem muitos investidores que estão, converso com alguns gestores, grandes gestores, que eles estão direcionando recursos para o Brasil. Né? Nós temos aí no Brasil uma taxa de juros muito alta. Agora tem mais alguns incentivos para quem investe em alguns tipos de investimento, alguns estrangeiros que fazem alguns investimentos no Brasil, o governo está tirando aí imposto. Então tem alguns benefícios, entendeu? Para quê? Para que as pessoas, gestores e fundos, acabam direcionando recursos para o Brasil. Então isso é muito positivo em vias de câmbio, tá certo? Muito bem. Então esse é um cenário, né? O Brasil sendo um país de commodities, teoricamente ele tem um lado, né, um viés positivo para isso. Mas num cenário de guerra como esse, tudo muda, né? Porque o gestor, ele tem dinheiro espalhado pelo mundo. O que acontece? Quando tem uma confusão dessa, ele resgata e fala, opa, manda para os Estados Unidos, que é um país seguro. É assim que funciona. Manda para o dólar, que ainda é um país seguro, né? Então isso é muito importante a gente analisar. Por isso que o dólar, né, ele estava em tendência de queda, chegou lá a 5,05, depois ele subiu 5,15, hoje já está caindo, e assim vai, né? Carnaval, e tem toda essa confusão, e é isso, tá bom? Então é isso que a gente precisa analisar. Outra coisa, por exemplo, a Rússia, proibiram lá, teve um embargo lá no setor bancário, então muita coisa, quando importação e exportação, todas elas são feitas via câmbio, né? E câmbio, os bancos, eles usam um sistema chamado SWIFT. Então para você mandar para um banco, sei lá, para um banco lá na Rússia, comprei petróleo, vou mandar lá para um banco na Rússia. O que acontece? Eu vou mandar para o banco e vou precisar do SWIFT. Se não tem SWIFT, não tem como mandar, né? Então, eles estão fazendo vários embargos dessa forma, né? E o que acontece com isso? Criptomoeda, né? É a solução. Então, a gente já vinha aí, né, de vários cenários. Eu já venho, né, abrindo meu coração, falei que nunca ia ter aquela coisa toda, mas quem não tiver hoje, né, quem não tiver analisando hoje esse mercado está de fora, né? Então eu converso bastante com os gestores sobre criptomoedas, ainda estudo bastante, eu não recomendo absolutamente nada, mas olhando, né, é natural que Bitcoin, todas essas moedas, elas tendem a subir, porque agora imagina, não tem como fazer câmbio, o cara vai pagar via Bitcoin, entendeu? Então é uma solução, não tem burocracia nenhuma, não precisa mostrar nada para ninguém, você pode lavar dinheiro, pode fazer o que quiser lá que não tem ninguém fiscalizando. O que acontece? Aí você comprou lá, pagou via Bitcoin, tá tudo sob controle, entendeu? Pode ter embargo que for, aí não consegue pegar, né? Então é assim que eu vejo, né? Infelizmente. Mas vamos lá. Os impactos, né, para o Brasil eu vejo esse acontecendo. Então tem alguns viés positivo, tá certo? Num cenário de direcionamento de recursos, daqui a pouco, né, acalma. China aí, eu já ouvi dizer que daqui a pouco ela tava quietinha por enquanto, mas daqui a pouco é um país comunista também, né? Sei lá, ela e Rússia estão ali, né? Mas daqui a pouco ela chega e fala, calma lá, precisa só de alguém se posicionar, entendeu? Mas agora vai precisar vir alguém, né? Quem é? China. China vem de repente e bota ali o cacetete na mesa e bota a ordem no barraco da Rússia ali, entendeu? É isso, minha gente. Pode gerar uma confusão muito grande, tem que ficar monitorando, evidente, né? Eu vejo um lado positivo, né, para o Brasil e tudo mais, porém é uma guerra, né? Uma guerra é uma guerra. Uma guerra ninguém sabe o resultado ali, são poucas pessoas que estão raciocinando no calor da emoção. Aí tem, né, ouvi dizer aí que vão mandar bomba nuclear e aí já começa uma confusão que pode se tornar uma grande confusão, entendeu? É perigoso. Estados Unidos mandou todos os americanos saírem da Rússia. Por quê? Meu amigo, o cara manda uma bomba lá e arrebenta tudo, entendeu? Sei lá, tem uns caras meio doidos por aí, né? Então é meio complicado. Então é perigoso, mas o que eu faço é pedir pro Papai do Céu, né? Tocar no coração desse povo orgulhoso aí e botar ordem no barraco, né? É isso, tá bom? O que eu vejo, né? Você fazer qualquer tipo de investimento precisa sempre olhar um horizonte de longo prazo, tá? Mas eu olho um lado positivo. E um lado positivo agora é que em qualquer crise gera oportunidade, né? Então, até investir na Rússia, né? Sei lá, a Petrobras da Rússia lá teve uma desvalorização monstruosa, teve vários boicotes e tudo mais, né? Mas a própria moeda da Rússia desvalorizou 40% e essa ação desvalorizou mais 70%, você tem uma desvalorização de quase 90%, entendeu? É muita desvalorização.
De repente vai lá, aponta o dedo ali e sei lá, faz alguma operaçãozinha ali, é bom, entendeu? Mas é isso, é risco, né? É igual que criptomoeda. É isso aí, minha gente. Risco por risco, risco é risco.